E aí pessoal, Raul Trindade aqui, resenha épica na área, e hoje, fofocas históricas. Vocês já ouviram falar que o rei Ricardo Coração de Leão, talvez um dos principais reis da Inglaterra, era gay? É o seguinte, o rei Ricardo I, ele governou ali entre 1189 e 1199, finalzinho do século XII. E os cronistas da época, o pessoal que escrevia ali sobre as paradas que acontecia, fizeram diversos registros que podem dar essa interpretação a respeito do rei Ricardo I, principalmente na sua relação com o rei lá da França, o Filipe Augusto ou o Filipe II. De fato, eles foram muito próximos, mas se liga aí o que o cronista escreveu. Ricardo permaneceu com o rei da França contra a vontade de seu pai, e o rei da França o tinha em tão alta estima que todos os dias eles comiam na mesma mesa e no mesmo prato. E à noite a cama não se separava. Olha que interessante. Se a gente pega esse registro, né, esse recorte aí separado, sem compará-lo com outras fontes ou pensando em relação aos aspectos culturais e sociais da época, dá bem a entender que esses dois reis tinham uma espécie de relacionamento amoroso e afetivo. E talvez tivessem mesmo, isso é o que é mais interessante, porque os historiadores, eles divergem a respeito. Vão existir historiadores que vão afirmar que de fato o Ricardo Coração de Leão teve relacionamento não só com o rei da França, mas com alguns homens, e vão haver aqueles historiadores que, baseados nas mesmas fontes, até vão dizer o contrário, vão dizer que isso não é o suficiente para comprovar ou afirmar essa questão da homossexualidade do Ricardo I. E é o seguinte também, nós temos que ter muito cuidado com a questão do anacronismo, porque ser gay hoje é completamente diferente do que poderia ser gay lá na Idade Média. Tem 1000 anos aí de diferença separando essas duas formas de existência. Existem aspectos religiosos, aspectos sociais lá da Idade Média que separam muito o que seria a questão da homossexualidade do que é hoje em dia. E nós temos que ter cuidado também com esse preenchimento das lacunas históricas. De fato, quando os documentos não são extremamente explícitos sobre certos aspectos, nos resta apenas conjecturar, fazer estudos, né? Pensar a respeito. Mas algumas respostas talvez a gente nunca tenha, de fato, como nós gostaríamos. E se isso de fato tiver acontecido, for verdade, qual que é o problema? Centenas de outros personagens históricos também tiveram relacionamentos com pessoas do mesmo sexo, e a gente continua estudando a história desse pessoal e conhecendo mais a respeito da vida deles. Isso que é o legal, né? Isso que é o maneiro. Se você quer saber mais sobre a história do Ricardo I, do Ricardo Coração de Leão, segue a gente lá no Resenha Épica, no Instagram, no Spotify, que a gente tá falando bastante sobre esse personagem. Abraço, valeu!